Solo Leveling. Volume 4. Capítulo 79. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Capítulo 79. Eu sozinho subindo de nível. Capítulo 79. Não foi uma oferta ruim. Com o apoio de Golgunye, até um homem comum poderia rapidamente alcançar os altos escalões do governo. Afinal, não havia lugar onde a influência do presidente da associação não alcançasse. Mas e se aquele homem fosse um caçador de rank S? Eu nem consigo imaginar o quão alto eu posso chegar. Jinvoo se imaginou vestindo um terno limpo e de pé de forma arrumada ao lado de Golgunye na Assembleia Nacional. Seu coração acelerou um pouco. Não é uma oportunidade que vem todo dia. O caminho oferecido por Golgunye não era um trilho que qualquer um poderia seguir. No entanto, faltava algo crítico naquele caminho. Se eu entrar na associação, não poderei mais subir de nível. Os caçadores da equipe da associação não iam caçar. Seu papel principal era lutar contra outros caçadores, não contra monstros mágicos. Mesmo que ocasionalmente entrassem em uma invasão da associação, as invasões da associação são limitadas às masmorras de rank D e que as guildas nem olham. Ele poderia viver o resto de sua vida como um nível baixo sem ganhar mais pontos de experiência? Não, não havia como. Uma forte determinação gritou dentro de Jinvoo: eu quero ficar mais forte. Para um lugar mais alto. O mais alto que ele poderia chegar. Se ele tivesse atingido seu limite, seria uma história diferente, mas ele sabia que não havia chegado lá. Como ele poderia desistir disso? Do fundo do seu coração, Jinvoo não podia. Enquanto eu puder continuar subindo de nível, meu crescimento não vai parar. Beadum comparado à sua imagem de estar de pé de forma arrumada ao lado do presidente da associação Golgunye, o coração de Jinvoo batia muito mais rápido. Golgunye também notou a mudança em Jinvoo, sua respiração acelerou. Ele tomou uma decisão. Se apenas fosse uma boa decisão. Não, tem que ser uma boa. Quando ele pensou no tempo que lhe restava. Golgunye estava tão animado quanto Jinvoo enquanto esperava a resposta do jovem. Um segundo parecia um minuto inteiro. Jinvoo finalmente abriu a boca: sinto muito. O rosto de Golgunye escureceu. Juro que o rosto dele estava cheio de determinação agora. Eu me enganei. O mais velho não conseguiu esconder sua decepção. No final, isso é tudo que o homem representa. Ele não estava mentindo quando disse que ajudaria Jinvoo por um caminho diferente. Na verdade, ele tinha pensado em um lugar mais alto do que isso. O primeiro S-Ranker em 2 anos, ele planejava colocar o jovem ao seu lado e ensiná-lo muitas coisas, e se o homem mostrasse potencial, ele o tornaria o herdeiro de seu trabalho. O poder forte que poderia sustentar a associação depois de sua morte. Era isso que ele quis dizer com um caminho diferente. Golgunye estava preparado para dar tudo ao jovem. E pensar que essa era a sua resposta. Eu tenho que parecer um tolo. Golgunye guardou o crachá que estava segurando e perguntou derrotado: no final, é dinheiro? Jinvoo respondeu bruscamente: não. Golgunye bufou em sua cabeça: claro que você diria isso. Mas ele sabia. Todos eram iguais. Tudo o que pensavam era dinheiro. A fama era apenas o topo do bolo. Bem, era a natureza humana buscar riqueza material. Ele não criticou esse fato. Era apenas um pouco insultuoso que eles eram sempre tão desonestos. Então por que você recusou? Mesmo sabendo a resposta, Golgunye perguntou. Ele só queria ver a reação do homem. No entanto, por que eu quero lutar? A resposta imediata de Jinvoo, dita sem a menor hesitação, deu um tapa em Golgunye nas bochechas. O que?
Não, não um tapa, pareceu um soco no estômago. Você quer dizer, você quer lutar com as bestas mágicas? Sim. Jinvou não acrescentou nenhuma clarificação desnecessária e disse a verdade. Eu quero entrar nos portais e eliminar as bestas mágicas. O lugar onde eu pertenço é a masmorra. Meu Deus! Os olhos de Golgunhei se arregalaram. Como um homem no topo, ele podia saber, olhando nos olhos de alguém, se eles estavam mentindo ou não. Afinal, tal percepção era necessária para chegar ao topo. E olhando para os olhos de Jinvou agora, Golgunhei soube, esses olhos, estão dizendo a verdade. Sua opinião sobre Jinvou deu uma virada de 180 graus. Há quanto tempo eu me sinto assim? Quando ele se tornou um ser despertado, Golgunhei já era velho demais para usar seu poder plenamente. E assim, em vez de lutar contra bestas mágicas, o homem procurou uma maneira diferente de ajudar o mundo. Ele vendeu sua empresa privada para obter fundos para criar a associação, coletou caçadores e usou sua influência para entrar na Assembleia Nacional para criar leis para os caçadores. No entanto, não importa o quanto ele trabalhasse, havia uma decepção central em seu coração. Se eu tivesse 20, não, apenas 10 anos mais jovem, eu poderia estar lutando ao lado de homens como estes. Deadum, Deadum, Deadum. Golgunhei colocou a mão no peito. O coração que poderia ter parado a qualquer momento agora batia furiosamente. Pensar que meu coração poderia fazer um som assim. Era um bom som. Enquanto isso, Jinvou estava confuso. Estranho, ele havia recusado a oferta, esperando ser rejeitado pela associação. Em vez disso, o presidente da associação estava mantendo uma expressão feliz por algum motivo. Bem, não é isso que importa, Jinvou disse que era tudo o que precisava. Ele se levantou de seu assento. Minha irmãzinha está sozinha em casa, então vou me retirar agora. Obrigado pelo seu tempo. Golgunhei se levantou após Jinvou e estendeu algo para o jovem. E aqui? Era um cartão de visita. Se você precisar da minha ajuda, por favor, sinta-se à vontade para me ligar a qualquer hora. Golgunhei sorriu brilhantemente. Jinvou estava certo. Um caçador forte pertencia à masmorra. Embora ele não tenha conseguido recrutar Sung Jinvou, como presidente da Associação de Caçadores e como um colega caçador, Golgunhei queria ajudar o jovem das maneiras que podia. Se ele estivesse sendo um pouco mais honesto, eu gosto do espírito deste jovem. Ainda assim, ele tinha que ir embora com um conselho. Um interesse em alguém frequentemente traz um incômodo. Será impossível para você entrar em uma masmorra de alto nível sozinho. Então, por favor, tenha cuidado com a guilda que você decidir ingressar. Afinal, sua decisão causará uma grande onda. Ao ouvir o conselho do ancião cheio de sinceridade, Jinvou sorriu brevemente. Obrigado. Colocando o cartão de visita na carteira, Jinvou despediu-se levemente de Golgunhei e Vou Jinshou e saiu do prédio. Ufa! Com um suspiro, Golgunhei caiu em sua cadeira. O senhor está bem? Temendo pela saúde do ancião, Vou Jinshou correu rapidamente para o lado dele. No entanto, Golgunhei levantou uma mão enquanto sorria. Não, não. Estou bem. Sim, sim. Ele estava bem. Havia muito tempo desde que ele sentia tanta alegria. Depois de aproveitar o sentimento por um tempo, Golgunhei se voltou para seu secretário e deu uma ordem: cancele todos os meus compromissos de hoje. Mas, senhor, o senhor tem a reunião com os membros do gabinete para todos eles. E ele sorriu amplamente. Não quero estragar esse sentimento vendo esses velhos. Mesmo apenas pelo resto do dia, Golgunhei queria saborear essa felicidade. De repente, ele voltou a olhar para Vou Jinshou. Por ver o sorriso raro do presidente da associação, Vou Jinshou também ficou eufórico. O senhor precisa de algo, senhor. Bem, não é nada, mas, pausando por um momento,
Golgunhê colocou uma mão no queixo dele. Por que você e eu não tomamos um drink hoje? Na solicitação inesperada, Wu Jinchao sorriu de forma desajeitada. Eu não sou muito bom com álcool. Isso é bom para o senhor? Não pensei nisso sobre você. Golgunhê clicou a língua brincando. Você não ouviu um ditado? O tamanho do seu copo é o quanto do mundo você pode colocar nele. Peço desculpas, presidente da associação. Envergonhado, Wu Jinchao colocou a mão na parte de trás da cabeça. Estou brincando. Esse bom humor até me faz fazer piadas. Bem, a pessoa de verdade com quem ele queria tomar um drink já havia saído. Golgunhê encarou o corredor para onde Jinvou desapareceu. Hunter Sung Jinvou, quanto aquele cara poderia beber? Golgunhê esperava compartilhar um copo com ele um dia e continuou a sorrir. Jinvou desceu do ônibus perto de sua casa. Eu usei Gina como desculpa, mas, olhando para o horário, levaria um tempo até sua irmãzinha voltar para casa. Jinvou caminhou lentamente em direção ao apartamento. Zum zum, um som desconhecido, ele virou a cabeça. À distância, uma luz de rua estava piscando, ligando e desligando. Agora que penso nisso. Estava muito escuro por aqui. Porque eles moravam em um bairro obscuro, deixar as ruas principais lhe daria um escuro. E Jinvou se lembrou das notícias recentes. Houve uma série de assassinatos frios por aqui. As vítimas eram todas mulheres. Sua irmãzinha frequentemente viajava por esse caminho, tarde da noite. Não podemos nem nos mover porque a escola dela é tão perto. Ele começou a se preocupar. Se ele pegasse o perpetrador, seria uma história diferente. Mas ele não poderia patrulhar às noites só porque estava preocupado. Havia algo que ele poderia fazer? Enquanto pensava com os braços cruzados, Jinvou sorriu de repente. Eu poderia deixar para outra pessoa. Havia muitas outras pessoas que ele poderia usar em situações como essa. Saia! Ao seu chamado, os soldados das sombras apareceram. 5 deve ser suficiente. Os soldados haviam escalado o castelo do demônio com Jinvou e haviam se tornado bem fortes. Eles pareciam muito confiáveis. De agora em diante, você será a vigilância do bairro por aqui. Sua patrulha começa agora. No momento em que ele terminou, os soldados voltaram às suas formas de sombra. As sombras do apartamento desapareceram e apareceram nas sombras de vários edifícios e objetos e se moveram pelo bairro. Sim, assim mesmo. Patrulhar sem ser notado por ninguém. Ah, eles são adoráveis. Desde que a serial killer não seja um hunter de alto escalão, os soldados das sombras não perderão. Mesmo que um deles caísse, Jinvou saberia instantaneamente se algo acontecesse com um de seus soldados. Ele era agora um hunter de rank S. Espera. Eu ainda não tenho minha licença oficial, então acho que sou apenas um ser despertado de rank S por enquanto. Tanto faz. Se fosse um caçador ou um ser despertado, este era um bairro protegido por um rank S. Se o sistema de vigilância gratuito de 24 horas dele fosse revelado ao mundo, quão altos valores da terra subiriam por aqui? Jinvou riu. Certo. Com isso, ele acalmou suas preocupações. Ele deu uma última olhada ao redor e então foi para casa. Você disse que queria comer, então eu vim correndo. Mas você está me convidando para um samgyeopsal fatiado. O quê? Você está desprezando o samgyeopsal. Este é um lugar precioso onde Ignin e eu compartilhamos uma memória inesquecível. O rosto vermelho de embriaguez, Youjin inflou as narinas enquanto colocava seu copo de shot de lado. Então por que você me chamou para o seu lugar precioso? You Soeun olhou incrédula. Ela estava prestes a dormir quando Youjin a chamou. Noona, venha me animar.
O que aconteceu que você está me chamando de Nona? Nona, sua voz chorosa soava tão patética que ela decidiu sair. Pensar que o lugar que ele a levou estava aqui. A jovem cresceu em uma casa de cherbol bacana e até trabalhou como modelo famosa agora. Ela não pôde deixar de ficar chocada com a escolha de Youjinho. Ela saiu de casa apressadamente e se vestiu casualmente. Mesmo vestindo um chapéu, os olhares dos homens continuavam caindo nela. Então o que é? Diga alguma coisa, coloque em palavras. Ela encheu o copo vazio de Youjinho com soju e perguntou. Olhe isto, olhe. Yongnin está ignorando minhas chamadas, certo? Youjinho estendeu o celular com lágrimas nos olhos. A tela mostrava o histórico de chamadas. Mostrava uma chamada conectada seguida por 4 chamadas perdidas. E a chamada conectada foi encerrada no meio da conversa. Você realmente me chamou porque não conseguiu entrar em contato com alguém? Youjinho assentiu. Suspiro patonita de admiração. Yousoeun arrancou o celular de Youjinho da mão dele. Aqui, deixe-me ver. Ela pressionou o botão de chamada. TikTok parou em questão de segundos. Yousoeun encarou sua prima. Tola. Youjinho levantou a cabeça. Ele desliga exatamente depois de 15 segundos. Isso não é ele ignorando sua ligação. Significa que o celular dele está desligado. E se sua primeira ligação terminou no meio da conversa, provavelmente significa que a bateria dele acabou. Sério? Se você não acreditar em mim, tente você mesma, toque assim que ela disse. O toque parou exatamente depois de 15 segundos. Você está certa. O rosto de Youjinho se iluminou. Você está bem agora, certo? Eu vou sair. A jovem se levantou para ir embora, mas então Youjinho se agarrou às mangas dela. Nona, pelo menos termine o soju que temos aqui. Por que eu sou Nona só em momentos assim? Este bastardo normalmente a chama de você. Eventualmente, Yousoeun cedeu e se sentou novamente. Hã? Você vai beber também? Você não disse que terminássemos o soju que temos aqui? Vai levar uma eternidade se for só você bebendo. Como eu pensei, eu posso contar com minha Nona. Chega! Apesar do humor até então, o par começou a beber em uma atmosfera amigável. A propósito, quem é esse Gyungmin sobre quem você está falando? Você saberá em breve. Se ele vier para a guilda Youjin. Youjinho estava prestes a dizer muito quando viu algo na TV. Hã? Aquele homem. Yousoeun também se virou para a TV. Na tela, a notícia relatava o despertar de uma das celebridades de topo da Coreia, o ator Lee Min-sung. O ator falou timidamente na frente de uma multidão de repórteres. Bem, eu ainda estou no meio de um projeto de filmagem. Não saberei até que minha classificação seja revelada. As legendas abaixo notavam que Lee Min-sung planejava ir à Associação de Caçadores em um futuro próximo para passar pelos testes de classificação. Uau! Como esperado da estrela da onda coreana, Lee Min-sung. Olhe para os repórteres. Olhe lá, há até repórteres da China. Youjinho ficou maravilhado. No entanto, sua prima enrugou o rosto dela. Cara, como ele pôde mentir tão abertamente na frente de tantas pessoas? Todo mundo na indústria já sabe. Tudo isso na TV agora é só para mostrar. Ele já recebeu uma classificação e agora quer se exibir depois de chamar toda a atenção. Ele está fazendo um espetáculo. Esse símbolo de humildade, Lee Min-sung. Yousoeun clicou a língua. TSK. TSK. Por que todo mundo é tão ignorante? Ela se conteve, não querendo falar pelas costas das pessoas.
Mas na realidade, as pessoas que realmente sabiam como era Lee Min-sun tinham uma opinião incrivelmente baixa dele. Ele era uma pessoa completamente diferente longe das câmeras. Era o tipo de pessoa que menos gostava Yoo So-eun. Se o homem fosse apenas um duplo, ela poderia ignorar, mas ele a incomodou e flertou com ela incessantemente. Mesmo há pouco tempo, ela teve que fazer o seu melhor para desligar no homem que a ligou, tagarelando sobre se tornar um caçador como ela. Que homem horrível, ele já era tão arrogante antes de se tornar um ser despertado. Quão mais insuportável ele se tornaria agora que era um caçador de classificação A? Além disso, ele fez com que todo o país assistisse a ele receber os resultados da classificação A. Ele é realmente bom em tramar essas coisas. Yoo So-eun balançou a cabeça e esvaziou seu copo.